Estamos aqui na Praça do Expedicionário de Santa Isabel do Pará, conhecida como Praça da Matriz, Irande Figueiredo Pinto. Ao lado dele, o seu sobrinho Cássio. Eles vão contar a história deste monumento ao fundo, que é uma bala. Tio, eu queria lhe perguntar o seguinte, que inclusive, na minha época de adolescência, de brincadeira, eu com meus amigos, a gente conhecia muito esse monumento, não pela história em si que ele contém, mas sim por brincadeiras. Tinha menino que usava, olha, a mãe do fulano em cima da bala da praça, e não sei o que, usava aquelas brincadeiras obscenas. E na verdade, eu como morador isabelense, eu tenho 30 anos e só sei que esse monumento era por causa de 3 rapazes. E até hoje nunca estudei a fundo essa história. O que o senhor tem para nos dizer da história desse monumento? Olha, o que me veio ao conhecimento, porque eu sempre fui um camarada curioso, diante dos antigos da cidade partirem, eu geralmente converso com eles perguntando o que eles conhecem da história da nossa cidade. Então, no tempo do Alderico Queiroz de Miranda, que foi um prefeito que teve 3 mandatos em Santa Isabel, inclusive o Edilson Abreu, o Romão, só ganharam em Santa Isabel porque vieram para o lado dele. 5 mandatos o Alderico mandou em Santa Isabel. Então ele foi o fundador dessa praça, onde tem esse monumento que é uma bala. Essa bala foi feita pelo mestre de obra chamado Júlio, que é de uma família da nossa cidade. O seu Júlio é que construiu essa bala. Isso aí é uma bala que muita gente se engana pensando que é um foguete, porque ela tem hora que não parece muito com bala, parece mais com um foguete. Mas a homenagem a 3 expedicionários nossos, 3 rapazes de Santa Isabel, inclusive o Paulo Figueiredo Martins, que é um dos expedicionários, é tio da nossa mãe, da tua avó e da minha mãe. Daqui de Santa Isabel. Eles partiram para uma guerra que houve na Itália, uma guerra por nome de Guerra de Monte Castelo. Então saiu aqui a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e saiu esses 3 isabelenses aqui para essa guerra lá na Itália. Então o Alderico, ainda vendo que ele na época era um vivo, resolveu fazer essa grande homenagem. Fez a bandeira brasileira e fez essa bala em homenagem a esses 3 expedicionários. Me falta o nome dos 2, quem conhecer a história mais do que eu, se tiver algum antigo que quiser me passar o nome dos 2, mas um era o nosso tio da mamãe, o Paulo Figueiredo Martins. A história dessa praça é homenagem a esses 3 grandes heróis que foram até a guerra. Eles lutaram lá e voltaram e são reconhecidos até hoje como os 3 heróis da cidade de Santa Isabel, da Força Expedicionária Brasileira, que o nome é FEB. Inclusive a vovó comentou pra gente que o pai dela chegou a subir para viajar. E aí como foi que ela disse pra gente? Que o pai dela chegou a viajar quando chegou em São Paulo. Isso, a guerra tinha acabado, que é o Aldernes, o pai da mamãe, o nome dele é Aldernes Martins. Quando chegou na cidade, no estado de São Paulo, que era para entrar no avião para ir em direção à Itália, bem, mandaram um recado de lá, um telegrama, que na época era por aquele código Morse, que a guerra já tinha acabado, inclusive os que foram vivos e o retornar aqui para o Brasil. Paulo Figueiredo Martins, o nosso tio, ele findou na batalha, ele foi um dos ganhadores dessa batalha de Monte Castelo. Os brasileiros estiveram lá. Quando faltou bala, a história conta que eles entraram por teçado, os nordestinos. Cada um pegou um teçado e invadiram a tropa, não sei se era da Alemanha, e eles foram vitoriosos. E está aqui um monumento maravilhoso.